Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco, motivo de alegria para estarmos aqui, com essa oportunidade de nos corrigirmos à vontade do Senhor, através de suas cartas à sua igreja. Hoje nós vamos estudar sobre a última igreja que o Senhor enviou, o nosso irmão João, para levar a correção, a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia é uma igreja muito interessante para estudarmos, porque é uma igreja que aos olhos das pessoas não faltava absolutamente nada, mas o Senhor falava que ela era cega, nu e miserável, e não faltava nada aos olhos dos homens. Aparentemente era perfeito, mas o Senhor ainda frisa e fala: olha, eu corrijo quem eu amo. Ser zeloso, ser prudente, ser atento. E é sobre ela que nós vamos estudar, para não somente aprendermos mais ainda, mas melhorarmos na presença de Deus, porque os tempos não são bons, se estreita o caminho, esforçai-vos por passar pela porta estreita, muitos tentarão e não conseguirão, diz a palavra de Deus, que estejamos atentos. Qual é a riqueza de fato que precisamos ter na presença de Deus? Portanto, feche os seus olhos, curve sua cabeça, falemos com o Senhor em reverência, que é a oração. Pai querido, Deus amado, graças nós te rendemos por mais esse dia, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Pai Santo, Deus poderoso, que através da tua obra, Senhor, que é a que nós precisamos, possamos, Pai, nos fortalecer na tua presença, como membros desse corpo, como igreja tua, Senhor, para que possamos honrar e glorificar o teu nome, que sempre nos ensinou com mansidão, com humildade, e estamos aqui, Pai, para aprender a ouvir cada vez mais a tua voz. Em nome de Jesus, que caia por terra tudo aquilo que não provém de ti. Corrija, Pai, as nossas vidas, nos erra, nos enverga, nos faça de novo se preciso for, mas, Pai, nos mantenha de pé espiritualmente, que possamos estar de pé na tua presença, Senhor, que a tua voz soberana venha nos corrigir para nos apresentarmos conforme o Senhor deseja, através da tua palavra, para a tua glória, em nome de Jesus. Que o Senhor venha, Pai, alcançar vidas, que o Senhor venha, Pai, com o teu Espírito nos capacitar, que o Senhor venha alcançar lares, Pai, venha alcançar pessoas que vão assistir agora, vão assistir depois. A dispensação vem de ti. Abençoe, Pai, a vida do nosso pastor Fernando, abençoe, Pai, a vida de toda a liderança, derrama, Pai, os teus dons mediante o fruto que nós te entregamos, porque é assim que te agrada. O Senhor estabelece compromisso com quem tem compromisso contigo. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Pela tua fidelidade, Pai, nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Pois muito bem, o texto áureo sobre a igreja de Laodiceia, que é conhecida como uma igreja morna, nós vamos estudar sobre isso, os irmãos já sabem, nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Tem um texto áureo para essa lição, que se encontra em Mateus 6, no versículo 33, onde o Senhor afirma: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscai em primeiro lugar conhecer a vontade de Deus, conhecer as coisas de Deus e a sua justiça, viver em conformidade com aquilo que Deus te ensina, com aquilo que Deus nos capacita, nos oferece, nos faz aprender. Justiça, viver em conformidade com a palavra de Deus. Esse é o exercício e a garantia que nenhuma das outras coisas nos faltará, Ele nos acrescentará. E aqui ele falava com os seus discípulos sobre comida, bebida, roupa e teto. Nunca nos faltará.
tendo a busca de conhecer a obra de Deus, que é o seu reino, e viver a sua justiça, praticar aquilo que Ele nos ensina. Portanto, diz uma verdade prática, que a igreja que não busca os interesses do reino de Deus está fadada ao fracasso, ao esquecimento e à indigência espiritual. Vamos ler a carta. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, a partir do versículo 14, que diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Assim diz Jesus, assim diz o seu Espírito: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Como de hábito, para facilitar o nosso aprofundamento no estudo, se tem algo que marca bastante na carta de Laodiceia, é o Senhor dizer: antes você fosse frio ou fosse quente, mas como você é morno, eu estou a ponto de te vomitar. Frio, distante da palavra de Deus, que não busca a justiça, pode até buscar conhecer o reino, mas não busca a justiça, não vive e se envolve com Deus para ser considerado quente. É frio, nem está distante e nem é quente, que está praticando. Mas se uma igreja morre, que conhece a verdade, que ouve a verdade, mas que não vive a verdade, que não exercita a verdade, uma igreja que não entende a necessidade de se aproximar de Deus através de fruto, para dar fruto e receber dom para servir a Deus. Esse é o nosso propósito maior. Devemos congregar, ter disciplina, obediência, entender o princípio da autoridade, mas se uma igreja não entende que é para praticar, e a prática maior é frutificar para receber dom, é uma igreja fadada ao sucesso. Pode aparentar ter tudo aos olhos do homem, mas é pobre, é vazio. E é sobre isso que nós vamos estudar. Porque o Senhor, além de dizer isso e falar que corrige quem Ele ama, Ele fala: eu estou do lado de fora. Vocês não estão deixando eu dentro da igreja, eu estou do lado de fora, mas eu não desisto. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear, eu vou ter festa com Ele, eu vou ter envolvimento com Ele e Ele comigo. A igreja de Laodiceia
recebe a 7ª e última carta. Infelizmente, a situação espiritual dessa igreja era miserável. Uma igreja em que os bens materiais sobejavam, mas desprovida espiritualmente, nem quente nem fria, uma igreja morna, indiferente à palavra de Deus. Porém, o Senhor Jesus a amava, e por isso aconselhou que buscasse um genuíno avivamento. Compra o ouro de mim. O Senhor Jesus não quer que seus filhos se percam. Ele é aquele que traz o nosso pecado à tona, nos ensina como abandoná-lo e nos perdoa quando de coração sincero nos arrependemos. Laodiceia não tinha falta de nada aos olhos do Senhor, porém não passava de uma igreja pobre, cega e miserável. O que lhe sobejava em riquezas temporais, faltava em bens eternos. Ele retrata as igrejas que, desconstruindo-se como reino de Deus, reconstroem-se como impérios humanos, desconstrói o reino e constrói o império. Acredita que Deus está na riqueza material, naquilo que os olhos veem. Por isso o Senhor fala: olha, usa colírio, abre a visão espiritual. Vocês estão desconstruindo o meu reino dentro da minha casa e estão preocupados com o império, aos olhos humanos. Jesus não mudou, continua a zelar pela qualidade espiritual de sua igreja. Ele requer sejamos fervorosos no espírito, porque não haverá de aturar crentes mornos e indiferentes à reivindicação de sua palavra. A mornidão espiritual é repugnante ao Senhor, e entenda isso. A mornidão é conhecer, não viver, não praticar. O frio é aquele que não se envolve, escuta, mas não absorve, ou nem escuta. Mas ele está falando para a igreja, ele está falando do ímpio lá fora, não. Ele está falando daquela igreja que vem, a pessoa escuta, mas não absorve, está com a cabeça não sei onde, não quer se envolver. E o quente é de fato aquele que se envolve, que busca se apresentar como um bom obreiro, que não tem com que se envergonhar da palavra, que está buscando frutificar para receber dom. Mas o morno não, o morno escuta a palavra de Deus, conhece a palavra de Deus, mas não faz nada, não faz nada para viver o que Deus não reivindica, o que Deus reivindica através da sua palavra, não vive. Ele não é o desligado, ele não é aquele que vive a obra, mas é aquele que conhece e não está nem aí para saber de que maneira que Deus quer que ele o sirva, o busque. Observemos, pois, com reverência e temor, as advertências que nos reservou o Filho de Deus neste dia. Tendo em vista a soberba e a presunção espiritual da igreja em Laodiceia, uma das principais cidades da Ásia Menor, apresenta-se o Senhor Jesus com irrecorríveis credenciais. Isso diz o amém, isso diz o assim seja, isso diz que é assim mesmo, sou eu que estou dizendo, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quando ele fala sobre testemunha fiel e verdadeira, tem uma explicação sobre isso. Se Laodiceia vive de mentiras e de aparências, Jesus não tem outra alternativa senão a de apresentar-se ao seu pastor como a testemunha fiel e verdadeira. Conclui-se, pois, que a igreja de Cristo tem a obrigação de sustentar a verdade evangélica neste século maligno e mentiroso. Em 1 Timóteo 3,15 tem essa referência.
Mas como poderá uma igreja morna e que tem a cara do mundo levantar-se com a voz profética de Deus? Ele se apresenta como o princípio da criação de Deus. O anjo da igreja de Laodiceia, ignorando a suficiência divina, extravasa-se em presunções. O Senhor afirma: você diz, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. Era isso que o Senhor ouvia da igreja. Agora, porém, ele terá de saber que Jesus, como o princípio da criação de Deus, é o dono de todas as coisas, porque todas as coisas foram por ele criadas. Essa referência em João 1:3. Sim, tudo quanto há no mundo existe por causa dele, para ele. Está lá em Romanos 11:36. Igreja rica não é aquela que tem ouro e prata, mas aquela que ainda pode declarar o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. Atos 3:6. Sim, igreja abastada é aquela que, embora pobre materialmente, consagra ao Senhor preciosas almas. Igreja atenta em servir a Deus, em buscar Deus, em buscar o reino de Deus, para viver a justiça de Deus, para se preparar aqui, para viver lá fora. Aqui é lugar de aprontamento, de abastecimento, para viver lá fora. Como que estava a situação espiritual da igreja de Laodiceia? Escute. Onisciente que é, conhecia o Senhor Jesus a real situação de Laodiceia. Essa igreja que vivia uma vida de aparências e mentiras é desmascarada pela testemunha fiel e verdadeira. O Senhor bate sobre a igreja não ser fria nem quente, mornidão espiritual que ela sofria. Se Laodiceia fosse fria, buscaria o calor de um avivamento. Se quente, espalharia esse mesmo avivamento até os confins da terra. Morna, porém, faz indiferente a Deus e a sua palavra. Por isso o Senhor repreende: eu sei as tuas obras, sei que nem és frio nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Não sabe, mas busca aprender. Aprende e busca viver. Mas que adianta saber e não viver, não praticar, não ouvir para mudar, não ouvir para aprender, não ouvir para se corrigir, não ouvir para se tornar melhor na reivindicação da palavra? Sofria de uma arrogância espiritual. Além dessa indiferença doentia e crônica às coisas de Deus, o anjo da igreja de Laodiceia era soberbo e arrogante. Supunha que, por ser rico e de nada ter falta, achava-se acima das providências divinas. A prosperidade levara ao orgulho fatal. Somente um tolo diria tal coisa: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. O que nos lembra esse discurso? A retórica do querubim ungido ao apostatar-se de sua posição junto ao trono do Altíssimo. Isaías 14, versículo 13 e 14. Comportam-se assim as igrejas que, por causa de sua prosperidade material, julgam-se ricas, mas espiritual e ministerialmente são paupérrimas. Faltava percepção do próprio eu. Escute. Apesar de todos os seus bens materiais, Laodiceia em nada diferia de um esmoler espiritual. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Olha como é que Deus entra dentro da sua igreja falando para corrigir, e falando: quem eu amo eu corrijo. Desgraçado, miserável, pobre, cego, nu. Pesado. Reivindicação do Senhor para melhorarmos na presença dEle, do jeito dEle, sermos quentes, avivados, sermos exemplos de conhecimento, mesmo
pecadores por onde andamos, fala, ó, fica quieto porque esse homem prega. Não fala não, porque vai levar correção. Minha correção, tua correção, não é a palavra de Deus. Seja quente na presença de Deus. Corrija na vontade de Deus. Cresça na vontade de Deus. Se Adão, logo após a queda, percebeu-se nu, o pastor da igreja em Laodiceia julgava-se bem vestido e ornado. Se o primeiro homem teve os olhos abertos para enxergar a própria nudez, o anjo de Laodiceia achava-se mesmo despido, em trajes de gala, despido espiritualmente, mas se sentindo em trajes de gala materialmente, e confundindo as coisas. E se Adão, reconhecendo a própria carência, coseu aventais da figueira, aquele obreiro, embora descoberto, desfilava toda a sua nudez diante das ovelhas. Infelizmente, ninguém tinha coragem de dizer que o pastor estava nu. Foi preciso que o pastor dos pastores endereçasse-lhe uma enérgica carta apontando-lhe a nudez, a pobreza e a cegueira espiritual. Como estão as suas vestes espirituais? São ainda alvas? Ou você anda nu sem saber? Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Eclesiastes 9:8. Aquilo que um homem de Deus fala tem que ser sustentado pela palavra, tem que ser comprovado pela palavra. Como reavivar uma igreja morta? Temos a impressão de que Laodiceia era um caso perdido. Todavia, o Senhor Jesus não havia desistido dessa ainda amada e querida igreja. Juntamente com a reprimenda e a censura, envia-lhe ele a receita de um grande e poderoso avivamento. Apocalipse 3:18, olha só o que ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. O anjo daquela igreja deveria fazer, com a máxima urgência, as seguintes aquisições junto ao Cordeiro de Deus. O Senhor Deus fala: compra de mim ouro refinado pelo fogo. Qual o significado disso? A menos que o anjo da igreja de Laodiceia adquirisse os tesouros da sabedoria e da ciência em Cristo, continuaria a levar uma vida miserável. Anota essa citação, Colossenses 2, versículo 2 e 3. Como adquirir tais tesouros? Cristo nos coloca eles à disposição. Não quer você apossar-se desses tesouros e ter uma comunhão mais íntima com o Senhor? Cristo dispõe o tesouro que é a sua palavra, o seu espírito, o conhecimento, o pedido da sabedoria de Deus que vem do alto. Essa é a verdadeira riqueza. As vestiduras brancas, redimidos pelo sangue do Cordeiro, nossas vestes tornaram-se mais altas que a neve. Isaías 1:18. Sim, Ele mudou-nos as vestiduras, que manchadas pela iniquidade envergonham-nos diante de sua justiça e santidade. Está lá em Zacarias 3, versículo de 1 a 10. Como está você diante de Deus? Nu? Ou revestido da graça divina? Olha como Deus quer falar comigo e com você. Que colírio é esse? A cegueira espiritual era o grande problema da igreja de Laodiceia. Não conseguia ver a própria miséria, nem podia perceber a sua nudez. Por isso o Senhor Jesus aconselha o seu anjo: aconselho-te que de mim compres colírio para que veja. Sabe
onde poderá você encontrar o colírio recomendado pelo Senhor? Nas Sagradas Escrituras, lendo-a. Conseguimos ver todas as coisas perfeitamente. Salmo 119, versículo 105. Ler a palavra de Deus funciona como um colírio, abre a vista da gente espiritual. Tem que ler a palavra, tomar conhecimento para diminuir a quantidade de vezes que a gente erra, para poder corrigir na sua presença. Qual a conclusão que podemos tirar disso tudo? Embora abastada e próspera, a orgulhosa Laodiceia não era rica diante de Deus. Voltemos à manjedoura. Enriqueçamos-nos daquele que se fez pobre por amor a nós. Vençamos a multidão espiritual, pois o Senhor Jesus promete-nos uma grande e verdadeira recompensa. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Voltemos à manjedoura. Mesmo sendo rico, se fez pobre, de profissão simples, de origem humilde. Para quê? Para nos ensinar qual é a verdadeira riqueza. Não te impede de projetar, não te impede de buscar ter uma vida melhor, mas ele fala que a verdadeira riqueza é o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, que nada vai nos faltar. Então para de correr atrás do vento, para de se perder, achando que não está perdido. Essa é a carta de Laodiceia, e que serve para nós melhorarmos na presença de Deus, entendermos a verdadeira riqueza. Deus não nos isenta de um projeto, mas Deus reivindica pela sua palavra qual é a sua verdadeira riqueza, para preservarmos as nossas vestes, para não sermos mornos na sua presença, e para que possamos enxergar a sua vontade através da sua palavra. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor Deus, obrigado pelo ensinamento de hoje, obrigado pela oportunidade que o Senhor traz através dessa carta, para que possamos melhorar ainda mais a tua presença. Que Pai amado, Deus poderoso, que aprendendo e conhecendo o teu reino, podemos praticar a justiça, pois a tua fidelidade garante que todas as outras coisas o Senhor nos acrescentará. Por isso nós recebemos o que vem de ti, Senhor. Te agradecemos por tudo e exaltamos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Hoje foi postado as perguntas sobre a igreja de Filadélfia. Continue mandando as respostas por privado, o pastor Fernando Preveu, e até a semana que vem nós postaremos as perguntas sobre a igreja de Filadélfia, de Laodiceia. Amém? Que Deus possa te abençoar. Tenha uma noite maravilhosa e rica na presença do Espírito Santo de Deus. Que a paz do Senhor os envolva e os sustente, em nome de Jesus.